Olá a todos, aqui quem fala é o Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta ao Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2016. Nós estamos na segunda rodada. Na primeira partida nós tivemos um empate entre as duas jogadoras, e na partida de hoje nós temos a desafiante, a chinesa Hou Yifan, jogando com as peças brancas, e a atual campeã mundial, a ucraniana Maria Muzychuk, jogando com as peças negras, certo? E a partida começou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Essa sequência de lances nós já vimos na última partida. E aqui a gente tem a primeira diferença da última partida. Ao invés de jogar bispo em C4, as brancas jogaram bispo em B5. E pode parecer que a ideia das brancas é trocar o bispo pelo cavalo aqui, certo? Cavalo saindo dessa posição, esse peão talvez caia. Bem, mas toma cuidado com essa ideia porque ela não está exatamente certa. Por exemplo, se fosse o lance das brancas agora e elas capturassem esse cavalo, as negras recapturam, o peão cai, certo? Não, tá certo não, porque agora as brancas têm a possibilidade de jogar a dama em E7, recapturando esse peão com uma grande vantagem. Talvez as brancas possam querer manter esse cavalo, aqui na casa jogando D4, certo? Apoiando esse cavalo, só que as negras têm contra-jogo. A sequência mais direta seria cavalo voltar para F3, e agora dama toma E4, recaptura o peão que elas tinham entregado, né, agorinha, e acabam tendo uma vantagem muito grande no final dessa história toda. Por quê? Elas têm o par de bispos contra um bispo isolado do adversário, numa posição aberta. Uma posição aberta, o par de bispos é uma arma muito forte para quem tem essa arma. A desvantagem das negras é que elas têm peões dobrados aqui na coluna C. Só que elas têm a compensação suficiente no par de bispos para lidar com esses peões, certo? Então, a ideia das brancas não é capturar imediatamente esse cavalo para tentar ganhar o peão. As negras ameaçam esse bispo jogando A6, pergunta para ele, você vai ficar aí, você vai capturar esse cavalo? As brancas preferem recuar, só que mantendo a pressão em cima dessa diagonal. As negras jogam cavalo em F6, atacando o peão em E4, e as brancas defendem, né, esse peão. Não, elas jogam roque e entregam esse peão. Mas por que elas entregam? Pela mesma ideia que a gente viu agorinha. As brancas têm como arma torre em E1, ameaçando ganhar esse peão aqui e atacar o rei ali no fundo, certo? Elas mantêm o par de bispos. Então, essa é a ameaça branca, só que elas não são obrigadas a executar essa ameaça imediatamente. Elas preferem tentar aumentar seu domínio central. Elas jogam D4. Você pode perguntar, mas agora as negras podem capturar esse peão também, né? E agora as negras têm 2 peões e as brancas não capturaram nada ainda. Só que essa continuação também não é muito boa. A gente continua com a ideia de dominar essa coluna aqui, e agora esse cavalo está cravado, esse cavalo não pode sair daqui. Se ele sair, o rei morreria, certo? Então o cavalo está cravado aqui, pode ser que esse cavalo caia logo logo. As negras tentam defender esse cavalo jogando D5, e as brancas capturam o peão na casa D4. Tá bom, as brancas ainda estão perdendo um peão, certo? Que elas perderam aqui na casa E4. Só que o cavalo aqui na casa E4 está cravado por causa dessa torre. Talvez as brancas joguem logo logo F3 ganhando esse cavalo. E além disso, o cavalo aqui na casa C6 também está cravado por causa desse bispo aqui, certo? Então, por exemplo, agora caso o cavalo toma aqui, peão toma, bispo toma, vou até jogar essa sequência aqui. Cavalo toma, peão toma, bispo toma, dando cheque ao mesmo tempo que você ataca aquela torre ali. Então, a situação das negras não é nem um pouco boa quando elas capturam esse peão, certo? Ao invés disso, elas jogam B5. Esse bispo aqui estava incomodando esse rei, né? Tanto é que as
negras, uma das coisas que as negras não puderam capturar esse peão é por causa desse bispo aqui influenciando nessa diagonal. Então as negras jogam B5, manda esse bispo sair dessa diagonal, que ele está atrapalhando demais. E agora as negras jogam D5. Mas aí você pergunta, poxa, não é isso que eu quero isso. Poxa, por que eu não posso capturar aqui na casa D4? Eu não podia antes por causa desse bispo? A questão é que tem uma continuação do vencedor aqui também para as brancas, caso as negras capturem esse peão. De novo, dominando essa coluna, né, travando o cavalo na casa E4. De novo, as negras vão tentar segurar esse cavalo jogando D5. E agora, olha que lance bonito das brancas. Cavalo C3. Pera, eu estou entregando também um cavalo, eu já entreguei 2 peões para entregar também um cavalo. Só que se as negras capturam esse cavalo, vocês estão vendo esse peão aqui? Não é esse peão que está protegendo esse cavalo? Bem, tchau peão. Captura o peão com o bispo. Esse bispo está atacando esse cavalo juntamente com a torre. Esse cavalo não pode sair daqui, então ele vai cair. Esse bispo também está capturando esse cavalo aqui. E caso esse cavalo saia, está caindo a torre ali no fundo. Então, as brancas estão fazendo um pequeno limpa na posição, caso as negras se decidam por capturar o peão na casa D4, certo? Então, as negras não fazem isso, elas preferem jogar D5, consolidando a posição do cavalo aqui na casa E4, além de diminuir a influência desse bispo aqui nessa diagonal. Você lembra no último vídeo que a gente falou sobre a fraqueza da casa F7? Pois é, esse bispo estava incomodando a casa F7. D5 vem de encontro com essa ameaça, certo? Ele bloqueia a ameaça na casa F7. Uma pequena fraqueza que as negras ficam a partir de agora na posição é esse ponto C7. Então preste atenção nele, depois na partida eu vou falar dele de novo. Agora as brancas retomam o peão que elas tinham entregado, né, entre aspas, agorinha. As negras jogam bispo em E6, consolidando a posição aqui do peão em D5, além de ocupar a casa que o peão de E5 poderia ir tentando alguma gracinha em cima da posição branca, sei lá, tentar abrir a posição, alguma coisa. Então, o objetivo desse lance é consolidar D5, impedir o avanço de E5, além, é lógico, de desenvolver o próprio bispo. Bispo em E3, desenvolvendo peça. Bispo em E7, também desenvolvendo peça e abrindo caminho para o rei poder rocar. Certo, mas nesses últimos lances negros, as negras sempre tinham como ameaça cavalo em A5, certo? Elas preferiram desenvolver suas peças ao invés de jogar cavalo em A5. Mas agora que as peças já estão quase desenvolvidas, a ameaça de A5 se torna maior. E por que isso é uma ameaça? Cavalo em A5, esse bispo não tem para onde ir. As únicas peças que estão defendendo esse bispo são peões. Quer dizer, caso esse cavalo capture em P3, eu vou ter que dobrar os meus peões. Isso não é muito vantajoso para as brancas. Então, para evitar isso, elas jogam C3, abrindo uma casa de fuga aqui para o bispo, caso o cavalo venha para a casa A5, certo? As negras rocam, cavalo de B em D2, procurando desenvolver peças. Dama em D7, abrindo caminho para a torre de A vir aqui para o jogo, para a disputa, né, aqui no centro do tabuleiro. Bispo em C2, e aqui esse bispo não estava fazendo muita coisa nessa diagonal. O objetivo dele seria incomodar esse rei, atacar o ponto F7. Só que com bispo em E6 e peão em D5, esse bispo não estaria fazendo muita coisa aqui. Então ele prefere se redirecionar aqui para C2 e começar a atuar na luta pelo centro aqui, principalmente em cima do ponto E4, certo? As negras preferem trocar os cavalos em D2 ao invés de em E4. E agora, bispo em G4. Esse lance tem as seguintes ideias. Caso Desculpa, essa setinha não deveria estar aqui. Caso
o bispo toma o cavalo agora, esse peão estaria caindo, certo? Na casa E5. Além disso, a forma que as brancas têm de recapturar aqui na casa F3 no momento é apenas com o peão. Então, as negras dobrariam os peões brancos aqui na casa F2 e F3 com essa troca de cavalo por bispo, certo? Então, o que as brancas vão querer? Preferem entregar esse peão aqui ou dobrar os seus peões? Bem, as brancas preferem consolidar a posição desse peão, né? Esse peão está muito bom aqui no centro, eu não quero que você me incomode aqui no centro, e eu deixo você dobrar os meus peões aqui. Uma alternativa para tentar evitar isso tudo seria dama em D3. Dama em D3 eu estou ameaçando checkmate aqui em H7, certo? A forma que as negras têm para defender é jogando em G6. E agora as brancas jogam bispo em H6, ameaçando essa torre aqui, certo? Mas principalmente, elas estão defendendo esse cavalo, então elas não dobrariam esses peões. Ok? É uma ideia que as brancas poderiam ter para tentar consolidar a posição. Por exemplo, jogar nessa sequência de lança, a gente não está perdendo o peão. Mas, apesar dessa ser a teoria vigente, aqui Hou Yifan faz a primeira lance fora da teoria, fora do que é esperado, né? Elas jogam bispo em F4, preferem consolidar a posição desse peão, entregam aqui a estrutura de peões brancas para as negras. Agora elas estão com uma grande fraqueza aqui na coluna G, pode ser que um ataque futuro chegue aqui. Imediatamente não, porque as torres negras ainda nem desenvolveram, né? Mas se as peças negras pesadas conseguirem entrar nessa coluna G, o estrago vai ser grande no rei branco. Só que em compensação, as brancas estão com um par de bispos, porque as negras acabaram de entregar um dos seus bispos aqui na casa F3. E esse peão em F3 aqui, as brancas vão procurar avançar ele para F4, F5, tentar abrir a posição do rei negro aqui e começar um ataque forte em cima do rei negro, certo? Então foi o primeiro grande momento da partida que um dos jogadores tomou uma decisão que vai direcionar o resto da partida. No caso, foi a Hou Yifan que decidiu adotar o par de bispos, a vantagem do par de bispos, apesar de entregar essa fraqueza de peões dobrados e essa coluna aberta em cima do próprio roque, certo? Torre de A em D8, torre de F em D1, dama em E6. Então, muitas setas, vamos com calma. Aqui, quando a dama estava em D7, as brancas estão começando a atacar em cima desse peão aqui em D5, certo? E a única defesa das negras é a própria dama, certo? Se alguém capturar esse peão, as negras são obrigadas a capturar com a dama. Jogando dama em E6, elas abrem caminho para a torre defender esse peão como uma primeira forma de defesa, certo? Então nós temos dama, torre defendendo esse peão para tentar evitar esse ataque branco. Agora o bispo pode vir para B3, atacar aqui também. Certo, mas além de defender o peão em D5, as negras principalmente atacam o peão de E5, quer dizer, é uma defesa com ataque. Não é um lance pacífico, você está apenas respondendo à ameaça do seu adversário, você também está criando ameaças. O peão de E5 está sendo defendido apenas pelo próprio bispo. Quando as negras jogam dama em E6, são dois ataques em cima desse peão, certo? Elas obrigam as brancas a defender esse peão. Esqueceram um pouco aqui o peão de D5 e defender o peão de E5 com a própria dama. Certo. Agora esse peão está defendido. Essas duas torres vão ficar se encarando aqui através desse peão. E aqui nós temos que realmente a única debilidade negra da posição é esse peão na casa C5. Ele é um peão atrasado, certo?
Certo. Na partida, quando eu estava vendo a partida ao vivo, a minha ideia era jogar cavalo em A5, abrindo caminho para esse peão poder vir para a casa C5, conseguindo uma boa estrutura de peões aqui para as negras e talvez uma pequena ameaça de cavalo em C4, certo? Atacando dama, atacando peão. Essa ameaça é facilmente defendida com B3, mas de qualquer forma, a gente dá conta de levar o nosso peão para C5, depois a gente poderia voltar com o cavalo para C6, e aqui a gente tem uma bela estrutura de peões para as negras. As brancas têm um par de bispos, só que, além disso, elas não têm muita coisa a mais, certo? Certo, mas as negras não quiseram seguir essa ideia de cavalo em A5 para tentar arrumar sua estrutura de peões. Elas preferiram jogar torre em D7. Na hora da partida, eu achei que o objetivo seria torre de F em D8, depois jogar D4, tentar abrir essa posição e ganhar essa coluna D para as negras, certo? Tem um contra-jogo aqui na coluna D. Só que a gente vai ver logo na partida que as negras não seguiram com esse plano. E se elas não seguiram com esse plano, eu considero que esse lance de torre em D7 tenha sido uma pequena perda de tempo. Eu acho. A Mariana Muzichuk é a atual campeã mundial feminina, então quem sou eu para discordar dela, certo? Eu só acho. Quem tem que discordar dela é a Rui Fan. E vamos ver como que a Rui conseguiu tentar explorar essa debilidade negra. Primeiro ela jogou bispo em G3, abrindo caminho para o peão avançar aqui para F4, F5, tentar fazer algum estrago aqui na posição negra, certo? As negras respondem isso com G3, aumentando a defesa aqui no ponto F5. Dessa forma elas evitam um pouco esse avanço do peão. Além disso, as negras defendem o ponto H7, porque esse bispo aqui estava começando a exercer uma influência muito grande no ponto H7. Imagina se eu tivesse uma peça pesada aqui na coluna H conjugada com o ataque do bispo aqui em H7. Seria destruidor para as negras, certo? Esse roque negro iria embora. Então, esse lance tem o objetivo também de proteger H7, além de, em menor grau, evitar algum bispo em F5 aqui. Imagine se esse bispo está sendo apoiado por alguma peça e joga em F5. Ele ataca duas peças na mesma diagonal, né? Isso daqui não é muito interessante. E ainda em menor grau, isso daqui talvez nem tenha passado na cabeça do jogador, é abrir uma pequena janela para o rei adversário fugir caso aconteça algum ataque aqui na última fila. Tipo, não tem nenhum ataque chegando logo, então realmente ninguém deve ter pensado nessa possibilidade, certo? As brancas responderam com A4. Bem, elas estavam ameaçando coisas aqui na ala do rei, certo? Como as negras defenderam a sua ala do rei de certa forma com sucesso, as brancas não têm tanta evolução aqui na ala do rei mais. Só que enquanto as negras vieram para a ala do rei para defender a ala do rei, para defender o roque aqui, elas ficaram descoordenadas aqui na ala da dama. Então as brancas aproveitam isso para tentar um pequeno ataque na ala da dama. Elas jogam A4, ameaçando trocar os peões aqui na casa B5. E dessa forma elas ganhariam aqui a coluna A para sua torre. Teriam um grande contra-jogo, na verdade um grande jogo, né, aqui na coluna A. E a ameaça principal é peão toma, torre em A6, cravando esse cavalo por causa dessa dama. Se esse cavalo saísse, a dama cairia. Então essas são algumas ideias que estão na mente das jogadoras no momento. E eu continuo achando que as negras deveriam ter jogado cavalo em A5. Se agora peão toma, cavalo em C4, ataca a dama, né? A dama tem que sair para algum lugar. Por exemplo, dama em E1. As negras recapturam esse peão
Beleza, elas entregam essa coluna. Mas parece que esse cavalo está muito melhor colocado aqui em C4 do que em C5, certo? Então eu estou com essa ideia na cabeça, só que não foi isso que as negras fizeram. Elas preferiram jogar cavalo em D8. O que me deixa uma interrogação muito grande na cabeça. Poxa, você não queria jogar aqui na coluna D, tentar avançar esse peão? De repente, cavalo em D8, você está recuando com o cavalo, em vez de levar ele mais para o centro, né? Mais para o meio das ações. E além disso, você atrapalha a sua própria torre a desenvolver. Eu não concordei com esse lance negro, só que, de novo, quem sou eu para concordar com a campeã mundial? Quem tem que concordar ou discordar é a desafiante dela, né? E a Rui Fan respondeu cavalo em D8 com peão toma em B5, peão toma em B5, e agora elas têm essa coluna só para elas e para mais ninguém, certo? E agora que elas ganharam essa coluna, elas voltam a olhar para a ala do rei e jogam F4. Consolida esse peão, ameaçam avançar no futuro próximo F5. E o que as negras podem querer para tentar evitar essa diversão branca aqui na ala do rei, que igual elas conseguiram na ala da dama, né? Tentar evitar esse avanço branco na ala do rei. A ideia principal das negras seria jogar F5. Por quê? A grande vantagem das brancas na posição é o par de bispos que elas têm, certo? O par de bispos é vantajoso principalmente em posições abertas, em que eles podem jogar para qualquer canto do tabuleiro, eles são os donos do tabuleiro. Na hora que você começa a fechar a posição, a vantagem do par de bispos começa a se diluir. Pode ser que esse cavalo comece a se igualar com esse par de bispos, certo? Já que o cavalo dá conta de pular essas posições fechadas. Além disso, esse peão branco na casa F4 é uma debilidade. Ele não tem nenhum peão aqui em uma coluna adjacente a ele para ajudar ele caso necessário. Então F5 tem a ideia de fixar esse peão na casa F4 e as negras vão tentar explorar essa fraqueza na casa F4. Além disso, essa estrutura de peões negros aqui é muito bonita, porque H7 protege G6, que protege F5, certo? A única forma de você tentar quebrar essa posição, você não vai querer atacar peões com peças, certo? Peças são mais valiosas que peões, você não quer trocar suas peças por peões. Então a única alternativa das brancas seria jogar H4, H5 para tentar abrir a posição aqui desses peões. Só que isso deixaria o rei branco muito exposto, gastaria muito tempo, então não seria tão interessante para as brancas. O sonho negro seria jogar F5. O problema é que jogar F5 direto, existe um pequeno lance especial no xadrez chamado en passant. As brancas simplesmente capturam na casa F6 e tiram o peão de F5 do tabuleiro. E acabam com sonhos negros de fechar a posição, né? Na partida, ao invés de jogar F5, foi jogado F6, segundo os comentaristas que estavam comentando a partida ao vivo, com o objetivo de jogar F5 no lance seguinte, sem a preocupação do en passant. Só que isso não faz muito sentido, porque, de novo, eu posso capturar aqui, certo? Na casa F6, acaba que a gente continua com a mesma posição que a gente tinha acabado de ver. Só que você jogando em... Com você jogando em F5 direto, caso as brancas façam alguma outra coisa, você já jogou em F5, você pode jogar agora. Você não tem que perder mais um tempo igual jogando F6 para depois jogar F5. Então só esse pequeno adendo que eu discordo dos comentaristas que estavam analisando a partida ao vivo. As brancas responderam F6 com peão toma F6. E aqui as negras são obrigadas a capturar com a dama, certo? Uma alternativa, por exemplo, você poderia pensar seria dama toma E3, certo? Peão toma dama, bispo toma F6 e parece que a posição das negras não está tão ruim, igualdade de material, tal.
parece que os problemas não são tão grandes. Só que tem um problema muito grande aqui sim. As brancas têm torre toma D5. Pera, as brancas estão entregando a torre, né? Eu posso capturar essa torre aqui de graça. Só que não é de graça não. As brancas têm bispo em D3. Cravando essa torre aqui na casa D5, essa torre não pode sair por causa do rei lá no fundo. As negras tentam salvar um pouquinho de material, né? Jogando C6, é melhor eu proteger essa torre. Se bispo toma, eu tomo o bispo. Então eu entreguei a torre, só que ganhei o bispo. Só que não, meu amigo. Eu vou atacar essa torre com o peão. Você continua sem poder sair com essa torre. E no próximo lance eu vou capturar essa torre. E no final das contas, eu ganho um peão, tenho um par de bispos, numa posição extremamente aberta. Então a vantagem das brancas seria muito grande. As negras evidentemente não vão capturar essa dama em E3, elas preferem capturar em F6 com a dama, certo? Aqui, nos comentários ao vivo, os comentaristas estavam doidos para verem F5 sendo jogado no tabuleiro. F5 tem o objetivo de tentar abrir aqui a posição das negras, além de ameaçar logo de cara bispo em F5, atacando essa dama, certo? Por exemplo, peão toma, bispo em F5, atacou a dama sai, dama em G3. Olha o tanto que esse rei está exposto, né? Só que Ruifan preferiu não usar essa estratégia direta. Ela preferiu fazer uma pequena manobra para tentar melhorar a posição. Ao invés de jogar F5, a chinesa jogou dama em E2. A ameaça direta é capturar o peão aqui na casa B5. Se as negras não fizerem nada, eu vou capturar esse peão feliz. Só que essa não é a minha ameaça principal, porque eu sei que as negras facilmente defendem esse peão jogando C6, certo? A minha ameaça principal é jogar dama em G4, ameaçando essa torre aqui. Essa torre tem que fugir para algum lugar. E agora, essa minha dama está na cara desse rei. Na hora que eu fizer o lance F5, que eu poderia ter feito direto lá atrás, só que tanto que o estrago de F5 agora é maior. As negras não têm nem a possibilidade de tentar capturar esse peão aqui, porque elas estão cravadas por causa da dama, certo? Então, as negras fugiram com a torre, elas não querem perder a torre. As brancas jogaram F5, bispo em D6, abrindo caminho para a torre voltar aqui para G7 e tentar proteger aqui a posição do roque negro. Torre em A6, ameaçando alguma coisa nessa fila. Vocês podem ver que tem bispo e tem peão protegendo a dama aqui. Só que toma cuidado nessas posições. O bispo e o peão não estão sendo protegidos. Então pode ser que eles caiam e a dama aqui fique exposta. Você pode começar a pensar em algum sacrifício de torre aqui para abrir essa posição. Então fica de olho nessa ameaça, né? Opa! Sequência errada. Torre em A6. As negras jogaram torre em G7 para proteger aqui o roque negro. Uma pequena ameaça de dama e rei na mesma coluna, sem nenhum peão no meio do caminho. Talvez, caso esse peão aqui na coluna G suma, a torre negra consiga fazer um estrago aqui, certo? Então, é uma ideia, mas principalmente as negras querem se defender do ataque branco. Peão toma em G6. E aqui as negras não podem capturar com peão toma em G6. Porque agora as brancas vão sacrificar sua torre na casa D5. Caso o peão tome, torre toma em D6 aqui, ameaçando essa dama. Dama recua e o ataque branco chega com força total. Esse rei está completamente pelado, só falta você tirar uma foto dele e postar na internet para acabar com a reputação dele, certo? Uma alternativa aqui, que talvez fosse a melhor alternativa para as negras, seria bispo toma G3. Aqui,
as brancas são obrigadas a capturar com a dama. Se elas capturam com F toma G3, ou até mesmo H toma G3, dama dando cheque aqui, peão caindo aqui, pode ser que o ataque negro ganhe muita força, muito rápido, certo? Então, as brancas não podem capturar com o peão, elas têm que capturar com a dama. E aqui, caso as negras joguem peão toma em G6, as brancas de novo tomam em D5 com o peão, você não pode capturar aqui porque a sua dama estaria caindo, certo? Logo, você ainda não pode capturar em G6 com o peão. A continuação certa para as negras seria dama em E7, e dessa forma, por exemplo, caso as brancas tomassem o peão aqui, tentando continuar com o ataque, elas estariam botando a sua própria dama cravada, então essa dama cairia. As brancas não poderiam capturar aqui, e parece que as negras dão conta de segurar um pouco essa posição, certo? Então, a alternativa para as negras teria sido bispo toma em G3, parece que elas ainda estariam um pouco em desvantagem, só que elas teriam algum contra-jogo, só que não foi isso que elas fizeram na partida. Elas preferiram jogar bispo em C5. Nesse momento, a Maria Muzychuk estava numa pressão de tempo muito forte. Se eu não me engano, ela tinha 3 minutos no relógio para fazer ainda uns 10 lances, certo? Então não é uma falha tão grande dela não ter capturado aqui. Só que essa sequência dela, a ideia é aumentar o ataque das negras em cima aqui do ponto F2 e torcer para esse ataque no ponto F2 chegar antes do ataque branco em cima do rei negro, certo? As brancas respondem com bispo em G2, desculpa, rei em G2, bem calmamente. As negras finalmente recapturam aquele peão na casa G6. Torre toma em D5. Finalmente a gente vê esse sacrifício, né, de torre aqui. As negras não aceitam esse sacrifício, ao invés disso elas preferem capturar em F2. Bispo em B3 está ameaçando o rei lá no fundo, né, ameaçando algum descoberto aqui. Na hora que a torre sai, o rei já está levando cheque. As negras tentam se defender dessa ameaça com o cavalo em D6, só que não é suficiente, porque apesar do bispo não estar atacando mais lá no fundo, na hora que eu jogo torre em D6, eu estou atacando o cavalo negro 3 vezes, enquanto as negras têm apenas uma defesa para ele. Esse cavalo vai cair. E como última alternativa, as negras jogam bispo em C5. Elas estão ameaçando, caso as brancas façam algum lance que não seja exato, elas estão ameaçando dama em F1 checkmate. Se dama em F1, cheque no rei, ele não pode fugir para cá porque a dama está defendendo, não pode fugir para cá, não pode fugir para cá, tal. E a dama está sendo defendida pela torre. E essas duas casas estão ocupadas por peças da mesma cor do rei adversário, certo? Então as negras estão procurando esse checkmate, só que as brancas não dão tempo para as negras darem esse checkmate, porque elas capturam o cavalo na casa E6 com cheque. Dessa forma, elas obrigam que essa dama recapture aqui, certo? Nesse momento, as negras abandonaram. Mariana Muzychuk abandonou a partida e agora ela está em desvantagem na defesa do seu título de campeã mundial feminina, porque Hou Yifan, a desafiante, agora tem 1,5 contra meio, certo? Então nós temos uma jogadora assumindo a liderança dessa disputa depois de 2 partidas. Essa é uma disputa com um total de 10 partidas, então ainda tem muita coisa para acontecer nessa disputa. E a próxima partida vai ser no dia 5 de março, certo? Essa partida aqui foi jogada no dia 3 de março. Dia 4 de março é dia de descanso. Então temos um dia sem partidas e no dia 5 de março nós voltamos até alguns fogos de artifício,
lá na Ucrânia, na disputa do Campeonato Mundial Feminino, certo? Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, não deixe de clicar em gostei. E se você está gostando dessa série de análise de partidas do Mundial, eu já fiz a análise das partidas do Mundial masculino, não, do Mundial absoluto, né? De 2014, que foi disputado entre o Magnus Carlsen e o Vistanij, desculpe pela pronúncia, Anand. Se você quiser conferir essas análises, eu botei um card aqui aparecendo que vai redirecionar vocês para essas análises. Também deixei aqui na descrição do vídeo. Então não deixe de conferir a análise do Mundial de 2014, que foi um Mundial bastante interessante, certo? Dados esses recados, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!